Oi, turma, tudo bem? Como vocês têm passado? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui então aí para mais uma semana, né? Mais um sábado, digamos assim. E a gente está encaminhando aí já para a última aula com temas, tá? Então essa é a nossa última aula, se tratando dos ensinamentos de Jesus. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das parábolas de Jesus, falar um pouquinho sobre elas. Então, assim, são extensas, tá? Então, nós vamos fazer agora a abertura e em seguida a gente volta a falar sobre, tá bom? Então, vamos procurar, assim, tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração, para que assim possamos dar início a esta aula de hoje, pedindo ao Mestre que nos auxilie e nos ampare, para que possamos ter um grande aprendizado. E assim, vamos saudando o mentor individual, esse amigo companheiro. Vamos saudando o mentor da turma para 8 a 10 anos. E assim, vamos saudando todas as equipes de higienização e proteção de ambientes. Itaporã, Brogotá e os índios, a princesa Isabel e os negros, a sua Mia e os filhos do deserto. Que esses amigos façam repasse em todos os nossos lares, em todo e qualquer ambiente que estejamos, tirando assim qualquer negatividade existente. Saudamos assim também a Sheila, Meimei, Dr. Bezerra, esses companheiros responsáveis pela evangelização infantil. Saudamos ao anjo Ismael, esse anjo preposto pelo Cristo, a transformar o Brasil em pátria do Evangelho e coração do mundo. Saudamos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela que nos cubra com seu manto de luz e de muito amor. Saudamos a Jesus, nosso irmão, agradecendo a ele pelos seus ensinamentos, ao qual estudaremos no dia de hoje. E com Jesus, vamos até Deus com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Espero que sim. Então, agora nós vamos à aula, né? Então, como eu disse para vocês, hoje é a última aula, né? Se tratando de conteúdos, tá bom? Mas no próximo sábado, no outro a gente ainda se encontra, tá? Então, assim, hoje o que eu tô trazendo para vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Jesus, como a gente já vem falando anteriormente, dos seus amigos, né? E a gente falou um pouquinho na semana passada. E aí vamos falar hoje sobre as parábolas dele. Então, assim, primeiro que eu quero explicar para vocês é o que é as parábolas, né? O que a gente entende sobre parábolas. Então, assim, parábolas, né, na verdade eram histórias que Jesus contava na época para aquele povo, né, ao qual ele viveu. E o porquê que ele contava em parábolas? Porque ele sabia que muitos não tinham condição de compreender o que ele estava dizendo. Então, assim, ele preferiu usar exemplos objetivos e muito simples, né, mas que desse essa possibilidade de compreensão, tanto para aquele povo quanto nos dias atuais, e eu acredito que vai muito mais além, muito para frente. Então, eu acredito que esses ensinamentos de Jesus por parábolas, ele nos permite também a compreender de diversas maneiras cada ensinamento. Às vezes, parábolas que eu li tempos atrás, eu entendia de uma forma, interpretava, né, de uma maneira. Hoje eu já leio e as interpreto de outra forma. Então, eu acredito que as parábolas, elas possibilitam o ser humano a ler e interpretar, né?
Então, por isso que Jesus decidiu falar em parábolas com todo aquele povo e com os discípulos em si. Então ele pegava às vezes exemplos muito bobos, situações da vida daquele povo e trazia como parábola, né, para dar esse ensinamento. Então assim, na Bíblia ela tem em média 47 parábolas, né? Então, como vocês podem ver, eu coloquei Jesus, a interrogaçãozinha pra gente, né? O que é as parábolas? E aí é o que eu expliquei para vocês, que eram histórias contadas por Jesus de uma forma simples e objetiva, para que nós possamos até nos dias atuais compreender os seus ensinamentos, né? Então eu coloquei para vocês as 47. Claro que eu não vou falar das 47 aqui, claro que não, até porque a gente não tem tempo para isso, não é verdade? Mas eu coloquei para vocês saberem que elas existem sim, que vocês podem depois pegar esse vídeo, assistir de novo, ir lá pesquisar com a família, verificar, ver, perguntar, enfim, tá bom? Então por isso que eu coloquei aí para vocês as parábolas, tá? E aí eu escolhi 3 para a gente falar no dia de hoje, tá? Então uma das primeiras que eu escolhi é a parábola do semeador. Essa parábola eu gosto muito. E aí, como vocês podem ver, eu coloquei essa imagem que tem 4 figurinhas. 4 figuras. Então, semeador. A gente entende que semear, né, de alguma forma. Então, digamos que na agricultura, na lavoura, as pessoas elas semeiam, né, que é o semear, a semente, né, e não foi diferente nessa parábola que Jesus trouxe. Então ele falou o seguinte, que saiu um semeador a semear, né? E aí ele semeou as sementes em diversos solos. Então o primeiro solo que a gente vê é um solo à beira do caminho, né? Como se fosse uma estrada, não é isso que a gente vê aí na imagem? Então é como se esse semeador saiu e as sementes foram caindo aí no caminho. Então, o que isso representa para nós, ou o que nos traz de ensinamento? É como se o que a gente fala dos ensinamentos de Jesus, né, estivesse sendo nós, né, esse semeador semeando esse caminho, né, eu diria que somos nós. E quem é o semeador? É Jesus. Então, nessa primeira imagem, a gente vê que tem uns pássaros aí, não tem? Catando as sementinhas. Então, assim, isso representa o quê? Que nessa primeira imagem, digamos que somos nós em que momento? No momento que simplesmente ouvimos as palavras, os ensinamentos de Jesus, como hoje, nesse momento, a gente está aqui falando dos ensinamentos dele, e simplesmente eu estou aéreo, não me importo, entrou aqui no meu ouvido, saiu neste aqui, e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque representa que a semente caiu, os pássaros vieram e a comeram. Então, simplesmente caiu. E é como se fosse nós, de alguma forma. Então, a gente não ouviu, não prestou atenção. Essa outra foto, segunda, tem um monte de pedras. Então, assim, é como se, novamente, nós somos esse caminho. As sementes foram jogadas, até nasceu. Só que, como é pedras, o solo é cheio de pedras, não se cria raiz. A semente, quando você planta, ela até nasce, só que ela não cria raiz. Então somos nós, despreparados, né, desgarrados, que até ouvimos, assimilamos, mas não praticamos, não fizemos nada. Simplesmente as escutamos, não faz nenhum efeito. A terceira imagem é essa imagem de um solo, onde a gente não vê mais pedra, mas a gente vê que tem cactos, não é isso? E um sol também. Então, assim, esse cria raiz, sabe? Então, quando a palavra de Jesus é a nós semeada, os ensinamentos do Mestre, a gente assimila, a gente absorve, só que a gente, devido estar entre espinhos, o que é os nossos espinhos? Então, é a nossa luta do dia a dia, né? Então, é as dificuldades que a gente tem, as preocupações que a gente tem.
é a gente se importar com a questão da casa, do carro, de tenho que ter, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e às vezes você não pratica novamente os ensinamentos de Jesus. Você mais uma vez deixa passar. Então, digamos que esses espinhos que a gente encontra na vida e que a gente não prioriza os ensinamentos de Jesus. E aí, novamente, tem um sol muito forte, então a gente vê a arvorezinha lá sem folhas, né? Somente o tronco. E a quarta e última imagem é o solo fértil. Então somos nós, quando nós nos abrimos para esses ensinamentos de Jesus e quando nós nos permitimos a praticá-lo, né? Acertando sempre? Não, porque a árvore ela vem, ela floresce, ela, né? Na verdade ela nasce, a sementinha lá, ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela dá os frutos, ela torna perder todas as folhas de novo, ela tem que florescer de novo para ela poder produzir frutos novamente. E é como nós, né? Tem momentos que a gente está ali, está firme, praticando ali os ensinamentos de Jesus, só que de repente, né, a gente balança, né, comete alguns erros, que é normal, somos espíritos em processo, né? Mas a gente vai frutificar de novo, né? Então é o que eu quero deixar para vocês, que o semear é isso, é que Jesus ele disseminou as sementes e basta nós que somos os solos receber essas sementes ou não. Assim como vocês. Olha, vocês não estão aqui assistindo essa aula de hoje. Então, muitos coleguinhas de vocês não estão, muitos não podem, por diversos motivos. Pode ser porque esse primeiro momento só ouviu sobre Jesus. Ah, eu vou lá no Betânia às vezes porque o meu pai, né, me obriga, diz que me leva. Então, né, as sementinhas os passarinhos vão comer. Aí chega um outro momento, não, eu tô indo, tô gostando de ir no Betânia, né? Ai, que legal, as aulas. Só que assim, né, a gente não cria raiz ainda nisso. Então, às vezes aí a gente acaba desistindo do Betânia, não vai mais, não quero. Aí, num outro momento, bom, vamos lá, a gente começa a ir pro Betânia, tô firme, tô ali, né, assíduo, que nem muitos de nós. Éramos bastante no começo. Hoje nós somos quantos todos os sábados, não é verdade? Então, assim, diante dos problemas, das dificuldades, dos empecilhos da vida, a gente para. E em outros momentos, olha nós aí, ó, esse solo. Um exemplo, vocês que estão aqui assistindo essa aula hoje, né, que estão sempre conosco e buscando plantar essa sementinha assim, no coraçãozinho de vocês, né? Então, essa é uma das parábolas. A próxima é a do grão de mostarda. Então, assim, a gente às vezes fala, nossa, essa coisa amarela, será que isso que a gente come, essa mostarda, será que vem da onde? Pois é, né? É uma hortaliça. Ela é uma sementinha assim, ó, bem pequenininha, bem pequena mesmo, assim, ó, muito pequena. Porém, quando ela cresce, ela fica enorme. Ela é uma das maiores hortaliças, então ela é gigante, o pé de mostarda. E isso dá a capacidade de várias aves, vários pássaros, vir até ela, né? E aí trazendo para nós o que é isso dentro dessa parábola de Jesus, nesse grão de mostarda. Novamente os ensinos, né? Então o que Deus nos deixou de providência. Então assim, todo o ensinamento de Jesus e conforme a gente vai plantando e regando, será que esses ensinamentos de Jesus está crescendo, vai se tornar um pé de mostarda ou não, né? E aí, quais são essas ferramentas, né, que tanto pode dar auxílio nisso, né, para se tornar esse grão de mostarda tão frondosa, tão enorme? Então, eu coloquei alguns exemplos. Então, é termos a bondade, é termos paciência com os nossos irmãos, a caridade com os necessitados, amor, a fé, o respeito, e isso nos permite o que? A não julgarmos, né, as pessoas. Isso fortalece a fé, isso nos ajuda a estudar os ensinos de Jesus, fazer a prece, agradecer a Jesus e a Deus.
praticar o perdão e sempre ter boa vontade para as coisas. Então, às vezes, esses ensinos de Jesus que é plantado aqui dentro, que é esses grãozinhos de mostarda, e aí a gente só tem que deixar ele crescer e virar uma árvore bem frondosa, bem bonita, tá? E por último, essa outra que eu gosto muito, que é o bom samaritano. Então, assim, tem uma historinha desse bom samaritano, que tinha um homem que estava indo por um caminho, e esse caminho ele é bem de despenhadeiro, tem um monte de montanhas, e de repente vieram os assaltantes, e além de levar tudo que ele tinha, ainda bateram nele, né? Ainda judiaram dele, e deixaram ele caído ao chão. E então veio primeiro um sacerdote, que naquela época os sacerdotes eram os únicos que tinham acesso aos ensinamentos de Jesus. As escrituras, na verdade, né, deixadas por Moisés, como a gente estudou, a gente não estudou, a gente não viu, né, sobre as escrituras deixadas por Moisés. Então, assim, eles eram doutores da lei, os chamados doutores da lei, porque eram aqueles que tinham maior acesso aos ensinos, né, eram aqueles que tinham total domínio, né, e então passou esse sacerdote, viu aquele homem, não fez nada, seguiu o seu caminho. Passou um levita, que também era um povo da época também, que auxiliava esses sacerdotes. E então, eles também tinham conhecimento das leis morais, as leis divinas. E ele também passou por aquele homem e seguiu o seu caminho. E aí, de repente, vem um samaritano, né? Por isso do nome, o bom samaritano, porque o samaritano naquela época era um povo conhecido como... eram aqueles que não partilhavam, não concordavam muito com as regras religiosas daquela época, como pregavam os sacerdotes, né? E aí eles não concordavam, então eles eram pessoas não muito bem vistas para aquela época, tão aceitas, né, pelos sacerdotes e pelo povo daquela época. Então eram os denominados como samaritanos. E aí vem este homem que estava com seu burrinho e junto a ele trazia azeite trazia azeite e vinho, que era o que naquela época mais se tinha, e o azeite era muito caro naquela época. E então, este homem vinha somente com isso, e montado no burrico, e viu aquela cena daquele homem. Ele não pensou duas vezes, ele simplesmente desceu do seu burrico, foi lá, catou as coisas que tinha em sua mochila, em sua bolsa, que era o vinho e o azeite, e ungiu as feridas daquele homem, né? E catou ele, tirou daquela estrada, levou para uma pousada e pagou naquela pousada. Passou a noite toda cuidando daquele homem, limpou ele, tratou as feridas dele. E até então ele teve que ir embora, seguir sua viagem no dia seguinte. Então ele pagou na pousada para que o dono da pousada pudesse cuidar daquele homem até ele recuperasse as suas forças. E se porventura o valor ficasse a menos e aquele homem necessitasse de mais cuidados, que ele voltaria e pagaria para aquele dono da pousada. Então, assim, essa história ela é contada porque foi Jesus, né, em algum momento da pregação dele, foi questionado, né, quem era o próximo, né, e aí Jesus disse, né, e aí ele começa a questionar e conta essa historinha para aqueles e para os discípulos que estavam ali ouvindo. Então, ele nos deixa bem claro que a gente não precisa ter muito para ajudar o próximo. A gente não precisa muitas vezes ter dinheiro para ajudar o próximo. A gente não precisa ter distinção de religião para ajudar o próximo. A gente não precisa ser de uma determinada classe para ajudar o próximo. E que aliviar as dores e o sofrimento dos outros não é, e aí como eu coloquei para vocês, não é somente ter um remédio, né? Às vezes é o carinho, é a companhia, é uma palavra amiga, né? Mas fazer como? Como esse bom samaritano. Porque ele não perguntou nada para aquele homem. Ele não quis saber se aquele homem era rico, se ele era pobre, por que ele estava ali. Ele não quis saber de nada, ele não se importou. Ele não se perguntou para ele qual era a religião que ele seguia, se ele era um levita, se ele era um sacerdote,
né? Ou se ele fazia parte daquele povo ao qual ele pertencia, que era o samaritano. Não, ele não perguntou nada disso. E é o que nós devemos fazer. Quando a gente se dispor a ajudar, não perguntar, não querer saber se a pessoa é espírita, se ela é católica, se ela é judia, se ela é protestante, né? Não importa qual a raça a qual ela pertence. E a gente também não pode querer exigir reconhecimento, nem gratidão, ou muito menos retribuição. O que a gente fizer, a gente tem que fazer de coração. Esse samaritano, ele seguiu viagem, ele pagou a pousada e disse, se ele precisar de mais dias, eu volto e te pago. Você entendeu? Então ele não esperou que aquele homem melhorasse para agradecê-lo. Então, assim, o que devemos cultivar? Não devemos cultivar em nenhum momento preconceito de raça, de religião ou de cor. Isso não nos difere em absolutamente nada. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Essas 3 mensagens, dessas 3 parábolas que eu gosto muito, que eu acho muito bonitas. E que eu trouxe para vocês. Mas fora essas, como eu disse, tem mais 44, né? Não, são 47, eu falei 3, então é isso mesmo, 44, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido o que eu tentei trazer para vocês. Obrigada a todos vocês por estarem conosco, por fazer presente, mesmo com todo esse ano atípico, né, com todas as dificuldades, com todos os meios de melhorar. Agradeço a todos os familiares que estão se esforçando para que vocês possam estar aqui com a gente aos sábados assistindo. Então, eu e a tia Tami, a tia Sandra, né, eu sei que ela se afastou nesses últimos meses, mas sempre esteve presente, sente muita falta de vocês. Então, assim, em nome de todas nós, a gente agradece muito, muito, muito vocês, o carinho de vocês. E não esqueçam, dia 12, a gente vai estar lá no Betânia, presencial, esperando por vocês com todos os cuidados, máscara, álcool gel, tá bom? E lá vocês vão ganhar uma lembrancinha, tá bom? Para esse ano aí de 2020, tá? Então vamos agora para o encerramento. Então assim, vamos procurar voltar à sintonia inicial da alma, gratos assim por esses ensinamentos, por todo esse amor do Mestre por nós, por todos os seus ensinamentos, de forma tão simples e tão natural. E assim vibramos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo, seus governantes, por todas as religiões e filosofias que se reúnem em nome do Cristo, pelo Evangelho de Jesus para que seja norma de conduta para toda a humanidade, por todas as crianças, por aquelas que se encontram em situação de rua, por todos vocês que estiveram aqui presentes assistindo às aulas, por aqueles que não puderam estar conosco. E assim, pedimos licença ao Pai para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade dEle. E assim o agradecemos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim é na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Um enorme beijo, fiquem bem e até o próximo